Bom, aula 29, comércio externo brasileiro. Primeiro a gente vai falar da balança comercial, que é o mecanismo existente, né, para tentar manter sempre equilibradas as coisas ou a favor de um determinado país. Então você sempre tenta lucrar mais do que perder dinheiro, certo? Ah, mas isso vale para qualquer regra de comércio. Sim, inclusive para os países, tá, gente? Então vamos lá. Corresponde ao saldo entre as exportações e as importações realizadas por um país, sendo importante instrumento para o seu crescimento e desenvolvimento econômico, especialmente no contexto atual da globalização, em que rapidamente se intensificaram os fluxos comerciais internacionais. E aqui a gente tem a composição da balança comercial brasileira, importação por categorias de uso, participação na pauta aí e a porcentagem de 2013. Bens de consumo, 16,8%. Petróleo e combustíveis, 17,8%. Bens de capital, 21,8%. Bens intermediários, 43,7%. Tá? E para as exportações, né, por fator agregado de participação. Então, olha lá. Operações especiais, 2,3%. Básicos, 47,5% total. Manufaturados, 37,4%, perdão, e semi-manufaturados, 12,8%, tá? Principais importações: combustíveis, tá? Que o Brasil precisa de muito, bens de capital e tecnologia, tá? Principais exportações: commodities agrícolas e minerais, semi-manufaturados, celulose, aço e açúcar, e manufaturados, aviões, automóveis e eletrônicos, tá? Nenhuma grande novidade nesse padrão se for observar, né? Mas enfim, é o que a gente mais exporta. Agora vejam que a participação aqui de alguns setores cresceu, mas ainda é menor. Enquanto o restante aqui ainda contribui muito mais. O que não é ruim no geral para a gente receber, mas mostra que a gente não investiu em outras áreas que poderíamos ter investido para deixar nossa economia mais sólida, tá? Parceiros comerciais do Brasil, participação e porcentagem das importações por bloco econômico 2013. Bom, da Ásia, tá? A gente recebeu muito mais coisa depois da União Europeia, da América Latina e Caribe, dos Estados Unidos, aí a África, Oriente Médio, Europa Oriental e demais localidades, até uma quantidade razoável perto da Europa Oriental, tá? No caso aí da participação em porcentagem das exportações por bloco econômico de 2013, a gente vai ver, né, nessas exportações, perdão, uma participação muito maior para a Ásia, nosso maior parceiro comercial aí, depois a América Latina e Caribe, ao contrário da União Europeia, que se mantém ali em terceiro, né, mas já teve até um comércio maior com o Brasil, e os Estados Unidos, África, Oriente Médio, Europa e demais localidades aí, tá? Lembrando sempre que o que está em vermelho é manufaturados, o que está em azul semi-manufaturados e básicos. Então a gente tem uma margem muito grande de básicos e manufaturados até cresceu um pouco em 2013 essa exportação, né? Temos aí também o aumento da parceria com países em desenvolvimento, maior intercâmbio de mercadorias, menores barreiras comerciais, tá? Primeiro exercício: a soma do tempo gasto por todos os navios de carga na espera para atracar no Porto de Santos é igual a 11 horas. Isto contando somente o intervalo de janeiro a outubro de 2011. O problema não foi registrado somente neste ano. Desde 2006, a perda de tempo supera uma década. A situação descrita gera consequências em cadeia tanto para a produção quanto para o transporte. No que se refere à territorialização da produção no Brasil contemporâneo, uma dessas consequências é a redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o escoamento. E temos o exercício número 2, Unesp adaptada, leia o texto a seguir. Presenciamos um imperativo das exportações presentes no discurso e nas políticas de Estado e nas lógicas das empresas, que tem promovido uma verdadeira comoditização da economia e do território. A lógica das commodities não se caracteriza apenas por uma invenção econômica financeira, entendida como um produto primário ou semi-elaborado padronizado mundialmente, cujo preço é cotado nos mercados internacionais em bolsas de mercadorias.
Trata-se também de uma expressão política e geográfica que resulta na exacerbação de especializações regionais produtivas. Por comoditização do território, entende-se a ampliação e o aprofundamento das especializações regionais baseadas na produção de bens agrícolas e recursos minerais. Então é a D, tá? E aí, Mike? Olha, eu vou deixar para vocês como de padrão a tarefa mínima e complementar, ok? Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Um conteúdo um tanto quanto mais fácil, vocês já conhecem isso, mas não podemos deixar de revisá-lo, ok? Dúvidas depois vocês me perguntam, já sabem como funciona. Até mais, fui!